programa de hoje, você vai conhecer a história da primeira pizzaria de Marília. E em Garça, o Moinho Brasil mostra como transformar alimentos ou sobra deles em papel. E a sua alimentação, como foi? O engenheiro de saúde alimentar, professor Manuel Antônio Tapia, fala sobre alguns mitos e verdades da nossa alimentação. Confira também a formatura do programa Adolescente Aprendiz e de outras ações sociais, culturais e esportivas do Banco do Brasil, através de entrevista exclusiva com o superintendente da nossa região. E ainda a agenda da semana. O idoso merece respeito no dia a dia da sua casa, no trânsito, onde atravessará a rua lentamente, nos hospitais, onde é tratado com mais carinho, nas repartições públicas e transporte coletivo, onde terá preferência. Todo idoso é ídolo de alguém. E um dia, você será idoso também. E receberá o tratamento que dispensar hoje. Nem mais, nem menos. Você decide. Campanha Respeite o Idoso. O Colégio Nova Aliança espera por você. Ensino Fundamental 1ª a 8ª séries, manhã e tarde. Matrículas abertas com descontos especiais. Telefone 432-2088. Clóvis Cabeleireiro, experiência e qualidade no atendimento, com mais de 35 anos de experiência. Cortes, penteados, tinturas e tratamentos, também reflexos, manicure e pedicure e produção de noivas. Clóvis Cabeleireiro, Rua Coronel José Brás, 354, telefone 423-6309. Clóvis Cabeleireiro. Seguros é uma empresa que atua no ramo 1986 e opera com todos os tipos de seguros e com as melhores operadoras do mercado, com corretores habilitados e atendimento personalizado. Visite nosso site e saiba mais sobre os nossos serviços www.maxseguros.com.br ou no endereço Rua Campos Sales 446, Sala 4, ou ainda pelos telefones 433 5044 ou 433 5411. Primeira pizzaria forno a lenha, massas caseiras típica italiana, foi em 1967, quando nós montamos o restaurante Pizzaria Capri, na Avenida Sampaio Vidal. Naquele tempo existiam outros restaurantes bons também, como o Atlântico, do Seu João, e o Irmão, os portugueses, da Casa do Compadre, né? E outros também bons. Gato Preto, né? Mas como pizzaria foi a primeira. Como forno a lenha e as massas feitas todas por nós.
Isso aí foi um grande sucesso, porque é só em São Paulo que tinha esse tipo de cozinha, não? Forno a lenha, só em São Paulo. E nós praticamente fomos primeiro aqui, mesmo na Alta Paulista, em todo o interior, acredito que sim. E sempre com a colaboração do meu sogro, o senhor Armando Porcinelli, que além de ser um grande construtor, depois entrou no ramo de restaurante junto comigo. Ele e a minha sogra, Dona Irina, que nos deu muita força, infelizmente não está mais aqui com nós. E assim foi. Depois do Capri, nós montamos o Napoli, também foi um grande sucesso. Depois do Napoli foi o La Gondola, na Rio Branco. La Gondola Imprudente, em Londrina. E depois La Capanina, na Itália. Na cidade de Sora, em cima de uma montanha lindíssima, onde se via a cidade inteirinha por baixo. E aquilo, quando nevava, ficava uma maravilha. Mas depois de uns anos resolvemos voltar para a ilha. Cá nós estamos. E eu agradeço muito os marilhenses, nos deram muito apoio, muita preferência. Fizemos muitos amigos, né? E só posso agradecer a todos eles. Depois de tudo o que meu marido disse, que foi um sucesso, mas teve os seus contratempos, teve as suas dificuldades, as pessoas virem no restaurante, pedirem uma massa e não saber o que é. Peguei um prato, por exemplo, lasanha verde, jamais eles pensariam que a massa verde seja feita com espinafre. E tinha pessoas que não gostavam, então o que acontecia? A massa voltava para trás e servia-se outro prato. Até que os pratos tiveram uma divulgação total, que eles passaram a conhecer a massa. Porque tem o tagliatelle, tem o ravioli, tem o cannelloni, que as pessoas nem sonhavam que era isso naquela época. Mas devagarinho foi um sucesso. Foram experimentando os pratos, foram gostando e adquirindo o paladar daquele tipo de massa, daquele tipo de cozinha, que era o tipo de cozinha italiana. Que naquele tempo jamais tinha um prato italiano aqui na Alta Paulista. Vivemos hoje o momento da reciclagem. Deve ser reaproveitado em nome da preservação da natureza. Pensando assim, desde a década de 80, a empresária Patrícia Teles criou a Moinho Brasil na cidade de Garça. Tudo se transforma em papel e a agricultura faz esse ciclo completo. Desde bananas, arroz, palha de café, cebola, tudo vira papel da melhor qualidade. Fizemos uma viagem até a fazenda, onde todo o processo começa. Confira! A Moinho Brasil, em 1985, um trabalho conjunto, um engenheiro agrônomo e artista plástico e eu. Nós pensamos a respeito da possibilidade de uma celulose alternativa. O Brasil é um país altamente agrícola e o resíduo da agricultura é imenso. Então, nós pensamos no aproveitamento desse resíduo, na transformação desse resíduo em celulose para a fabricação de papel. Aí iniciamos todo um projeto que hoje já está em andamento. Hoje a Moinho Brasil ela trabalha com resíduos orgânicos e esses resíduos podem ser das mais variadas origens. Passa para a gente, em rápidas palavras, quais as possibilidades
possibilidades que a agricultura oferece em termos de produção do papel? Toda, é infinita, porque todo vegetal é passível de produção de celulose. Tá? Uns mais, outros menos, e várias vezes, dependendo da maneira como ele é trabalhado, você consegue tirar de um único vegetal, tipo, mais de 10 tipos diferentes de papéis. Então é uma riqueza imensa. Nós podemos tirar, hoje aqui nós produzimos papel de palha, de milho, de soqueira de arroz, de soqueira de feijão, de resíduo do quiabo, de resíduo batata doce, mandioca. Agora, em maior escala, do café, da banana, da bananeira, né, do caule, e de todas as culturas, mas mais fortemente do café, banana e da soqueira de arroz. A palha de milho, perdão. Esse conceito, né, que na verdade é toda uma forma de transformar a natureza sem agressão nenhuma, pelo contrário, você está aproveitando realmente tudo que a natureza oferece. Vocês também disseminam essa ideia através de cursos. Como funcionam esses cursos? Hoje nós temos um lugar na fazenda para receber para cursos, não só na área de papel, mas na área de agricultura, mostrando todo esse trabalho que nós estamos fazendo, que nós temos colheita o ano todo, termina a colheita de um produto agrícola, começa outro. Então hoje nós damos cursos dentro de agronomia para mostrar a possibilidade desse trabalho dentro da área agrícola. Cursos dentro da área de arte, da área de papel e celulose. Então uma multiplicidade muito grande dentro dessa área toda que nós conseguimos alcançar. E também damos palestras fora. Eu, de repente, sou chamada para palestra em outras universidades, fora daqui de São Paulo, interior de São Paulo, e nós sempre trabalhamos dessa forma, para divulgar o trabalho. As pessoas que queiram participar dos cursos, escolas que queiram trazer as crianças aqui, que é tão próximo de Marília, em Garça, né? Como é o contato e quais as possibilidades? Nós temos diversos cursos para várias idades, né? Desde da criança mais novinha, pré-escola, até adultos. Eles mudam o enfoque, a linguagem, né? E para saber de forma mais detalhada da gama imensa que temos para oferecer de curso, porque dentro disso educação ambiental, nós temos um escritório para contato, né, e-mail, telefone 14, código 3471-677, 3406 4814, no Brasil, moinhobr@uol.com.br. Renata, você gostaria de deixar alguma informação suplementar para que as pessoas que tenham uma intenção de também estar produzindo papel, mesmo que em pequena escala, é um bom negócio? Hoje, eu acho que tornou-se um bom negócio. É um mercado que se faz crescente. Quando nós iniciamos, não havia um mercado para esse tipo de papel. Mas hoje, com a necessidade da consciência ambiental, de reciclagem, essa ideia se faz cada vez mais presente e forte. Eu acho que isso é uma tendência cada vez maior dentro do mercado brasileiro e mundial, eu acredito. O idoso merece respeito no dia a dia de sua casa, no trânsito, onde atravessará a rua lentamente, nos hospitais,
onde será tratado com mais carinho. Nas repartições públicas e transporte coletivo, onde terá preferência. Todo idoso é ídolo de alguém, e um dia você será idoso também. E receberá o tratamento que dispensar hoje, nem mais, nem menos. Você decide. Campanha Respeite o Idoso. O Colégio Nova Aliança espera por você. Ensino Fundamental 1ª a 8ª séries, manhã e tarde. Matrículas abertas com descontos especiais. Telefone 432-2088. Clóvis Cabeleireiro, experiência e qualidade no atendimento, com mais de 35 anos de experiência. Cortes, penteados, tinturas e tratamentos, também reflexos, manicure e pedicure e produção de noivas. Clóvis Cabeleireiro, Rua Coronel José Brás, 354, telefone 423-6309. Clóvis Cabeleireiro. A Max Seguros é uma empresa que atua no ramo desde 1986 e opera com todos os tipos de seguros e com as melhores operadoras do mercado, com corretores habilitados e atendimento personalizado. Visite nosso site e saiba mais sobre os nossos serviços www.maxseguros.com.br ou no endereço Rua Campos Salles, 446, Sala 4, ou ainda pelos telefones 433 5044 ou 433-5411. O programa Retrato Cultural apresenta hoje a presença ilustre do professor Manuel Antônio Tapia. O professor Manuel é engenheiro biomédico pela USP e tem mestrado em saúde pública na área de concentração de educação pela saúde. Desenvolve a linha de pesquisa Estilo de Vida. Olá, professor. É uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Eu sinto-me muito contente de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse conhecimento tão necessário para o tempo que estamos vivendo, dado que as doenças têm se multiplicado muito. Agradeço muito. Nós é que agradecemos. Professor, em sua linha de pesquisa, estilo de vida e as doenças que acometem hoje o homem moderno, a que resultados vocês têm chegado? Veja, o conhecimento do estilo de vida, de um estilo de vida saudável, é muito antigo, de fato. Mas o problema é que os hábitos alimentares e de estilo de vida têm ido mudando, pressionado pelas mudanças da própria vida moderna. Então, hoje, as pessoas não procuram, na realidade, um estilo de vida saudável, mas estão sentindo um problema. Muitas doenças estão afligindo a sociedade. Nesse trabalho que realizamos na cidade de Guaimbé, ficamos trabalhando 3 anos, se detectou que 97% das casas, pelo menos uma pessoa apresentava algum problema de saúde. Tá? E a média dos problemas de saúde nas mulheres era 4,7. Uma média muito alta. Havendo até um máximo de 15 problemas de saúde e um mínimo de 1. Nos homens era um pouquinho menor, mas também alto. Então, mostrando-lhes, através de um processo educativo, tá, que demorou praticamente 1 ano, e nesse processo se lhes mostrou a importância de certos hábitos que são prejudiciais, que precisariam ser eliminados, e outros que são benéficos, introduzidos no estilo de vida.
mostrando-lhe que existe todo um processo de adaptação e um processo progressivo, sabe, de mudanças. Quer dizer, não pode ser abrupto, mas assim a pessoa se vai adaptando lentamente ao novo estilo de vida. O resultado, um grupo de 54 pessoas que foram avaliadas, elas modificaram 11% os hábitos, diminuíram 11% os hábitos prejudiciais. O número de doenças caiu 25% desse grupo. O outro grupo de 25 pessoas que passaram a fazer exercício todos os dias, além de outras mudanças, que ao todo foi 51% dos hábitos reduzidos, eles tiveram uma melhoria muito significativa, menos 70% de doenças. Então, isso ajuda muito a convencer as pessoas de que, embora pareça difícil fazer mudança de estilo de vida, porque são hábitos arraigados que vêm de família, mas eles percebem os benefícios e mudam. Professor, com relação ao azeite, como ele deve ser consumido então? Veja, o azeite, quando se fala em azeite, seria uma opção no sentido que é melhor que os óleos. E tem certo, porque os óleos normalmente no processo de extração são feitos a quente, tá? Óleo de soja e outros óleos mais. E nesse processo produzem-se substâncias que são tóxicas. O azeite, o óleo de canola, de girassol, de milho, normalmente é a frio. Então esses óleos e azeite poderiam ser considerados benéficos para a saúde. Mas quando eles entram no processo de fritar alimentos, eles tornam-se tóxicos, né? Então, e outra coisa, que se incorpora muita gordura ao organismo nesses alimentos fritos. De que outra maneira pode ser usado? Nas saladas. Nas saladas, eles retardam o processo digestivo e aí se produz a fermentação. Agora, como o organismo precisa de gorduras, o que realmente prejudica são as gorduras de origem animal, que são gorduras principalmente saturadas, tá? Essas gorduras são prejudiciais, mas se a pessoa comer azeitonas, comer castanhas, nozes, então são gorduras que o organismo assimila com maior facilidade, são benéficas para o funcionamento e não sobrecarregam o sistema digestivo. Então, onde usar o azeite? Sinceramente, se formos procurar assim a fisiologia da digestão e das necessidades orgânicas, não haveria espaço para o azeite. Mas sim para a azeitona, sim para as castanhas e para todos os outros produtos vegetais que fornecem o azeite, o óleo necessário para o organismo. Tá? Agora, os hábitos nos têm levado a consumir produtos que se acrescenta azeite como um componente necessário. Mas quando ele entra com ovos, leite e outros tipos de gordura animal, então somam-se e potencializam muito mais a fixação de colesterol e o próprio açúcar, porque veja, uma sobremesa tem açúcar, se tem leite e tem ovos. O organismo, por processo seletivo, consome mais o açúcar e a gordura armazena. Isso é assim que trabalha o organismo. Então, aí passa a ter excessos de gorduras. A pessoa não somente engorda, que é pior, vão acumulando gordura dentro das artérias. E aí tem os problemas cardiovasculares no futuro. Quanto demora? 10, 15, 20 anos, e aí começa o problema de pressão alta, com todos os riscos relacionados. Qual o prejuízo que o café traz, o consumo do café? Bom, na verdade o problema do café é a cafeína, né? A cafeína não somente se encontra no café. A cafeína está no café, está no chá mate, no chá preto. Todos os refrigerantes adicionam cafeína. No chocolate tem pouca cafeína, mas tem muita teobromina, que é um estimulante que funciona exatamente igual. Qual o problema desses estimulantes? Eles são hoje classificados como drogas, tá? Primeiro que eles fazem parte de uma cadeia, tá, que
uma droga chama para uma outra droga que produz um estímulo maior. Por exemplo, dentro do lar começa a se usar canela, isso, criança pequenina, canela, cravo, noz moscada, que são estimulantes brandos. Aí predispõe o organismo para um estimulante mais forte. Aí vem a cafeína, entra através do refrigerante, a teobromina entra através do chocolate, a cafeína também, e predispõe a pessoa, e aí vem o café, etc. Predispõe a pessoa para a nicotina. Então é muito fácil passar da cafeína para a nicotina. Quando a pessoa já está nesse estágio, é muito fácil passar para o álcool. E do álcool praticamente é um pulo muito pequeno passar para as drogas. Então, esse é um dos prejuízos, porque são estimulantes e o organismo sempre vai pedindo estimulantes mais fortes. Segundo, fisicamente, a pessoa, a cafeína estimula a secreção de ácido clorídrico, irritação das membranas do estômago. Produz palpitações do coração, tremores musculares, insônia. Ele é um fator bastante importante. Está associado ao câncer de próstata. E ele é um ladrão de cálcio. Ele impede a absorção de cálcio. Então, as mulheres, principalmente, são prejudicadas porque, através da idade, elas têm uma perda de cálcio bastante grande. E como a alimentação do adulto é pobre, normalmente, em cálcio, sabe? E o café vai retirando cálcio, obviamente, vai roubando esse cálcio do esqueleto. E assim, ao longo dos anos, se produz esse desgaste ósseo. Tá? Agora, qual é a solução? Não é um complemento de cálcio. Porque o cálcio, para ser fixado, ele precisa de vários elementos. Ele precisa de luz solar, precisa de consumir cítricos, vitamina C, precisa de exercício. Né? E, por um lado, a cafeína está contribuindo para a eliminação de cálcio e também para o primeiro problema que me mencionou quando chegou, a anemia. Ele impede a absorção do ferro, em uma porcentagem bastante grande. Pessoas que consomem muitos refrigerantes, Coca-Cola, né? Guaraná. Aí outro fator, muito se diz que o Guaraná é um energético. Na verdade, não tem nada energético. Porque energético seria algo que comunica energia. E se queremos energéticos, os energéticos são arroz integral, pão integral, milho, fubá, aveia, são os cereais, são os carboidratos. Aí está a fonte de energia. Então, o Guaraná, o que é? É um estimulante poderoso, porque tem muita cafeína. E geralmente os produtos chamados energéticos têm cacau, canela e Guaraná. Então, esse estimulante retira a pouca reserva de energia que o organismo tem e o despertam para uma atividade sem ter um respaldo energético. E a pessoa se debilita ao longo dos anos. Então, esse é o problema do café. A pessoa toma café e ela sai do estado que se encontra e fica assim no estado de atividade. Mas logo que o efeito, a pessoa cai abaixo. E todos os estimulantes são depressivos. Percebe? Então o problema, eu vejo, é muito sério. E não é fácil cortar o café porque ele produz dependência. Normalmente a pessoa, quando quer abandonar o café, dói a cabeça. Qual o remédio para essa pessoa? Fazer uma mudança no regime. Comer bastante fruta, sabe, nas primeiras horas da manhã, bastante fruta. Durante o dia, beber muita água, não durante as refeições. Tá? Deixar uma meia hora antes, 2 horas depois, para dar tempo ao organismo digerir. Se não dilui o suco gástrico, remove a saliva, e aí existe fermentação estomacal. Então, muita água, fazer bastante exercício. E se porventura ainda doer a cabeça, suportar a dor de cabeça uma semana, que não passa disso. E daí nunca mais dói. E a pessoa fica livre do café e todos os malefícios que acompanham. O que existe de mito e o que existe de verdade com relação à soja? Olha, bom, hoje
o nosso grande problema é o que fazer, por exemplo, com respeito a esse problema ou esse outro. Então procura-se saídas, soja, ou se não determinada fruta, ou enfim, qualquer coisa. Mas o problema tem que ser considerado de uma maneira mais abrangente. Existe um estilo de vida saudável. Esse estilo saudável significa a pessoa ter uma alimentação correta, um estilo de vida correto. Então, nesse estilo de vida correto, todas as fases da pessoa vão ocorrendo de uma maneira natural. Assim como se fala hoje da reposição hormonal, tem o problema da carência de vitamina B12. Tá? Bom, aí as pessoas pensam que precisam comer produtos lácteos e isto. Não. O que a pessoa precisa é ter uma vida ordenada. Se você ordena, se não bebe álcool, se não come produtos refinados, o arroz refinado, o pão branco, eles têm 70% a 80% menos de nutrientes. Então, ao longo dos anos, você vai sofrer isso de alguma ou outra maneira. Então, aí a pessoa teria que introduzir na sua alimentação arroz integral, fubá integral, comer pão integral, vai ter as vitaminas do complexo B necessárias, cálcio, perde-se 50% do cálcio na refinação do arroz, fósforo, perde-se 78% no processo de refinação. Então, eu vejo o problema com a mudança do estilo de vida. Porque se a pessoa continua com seus hábitos errados ao longo de muitos anos e procura resolver depois o problema hormonal com soja, não vai resolver. Professor, com relação a esses slides que estão sendo projetados, o senhor gostaria de explicar para nós, poderia nos explicar, o que é mais importante observar quando a pessoa vai adquirir um produto desses? Bom, o primeiro grupo de slides fala de alimentos que têm carne de porco. Mas para isso a pessoa primeiro deveria compreender o perigo de comer carne de porco derivados. Tá? O porco é um animal que ele, por ter muita gordura, ele acumula muitas toxinas. Então já ele é impróprio para a alimentação humana. Além do mais, ele é um animal que transmite doenças para o ser humano. Por exemplo, lepra, principalmente em países cálidos. Cistocerco, a cistocercose, que é conhecido como o bichinho do porco. Tá? Triquina e outras tantas doenças. Então, é um alimento impróprio, de todo ponto de vista, para a alimentação humana. Tanto é que o cristão, sabe, que conhece as Escrituras, Deus proibiu o consumo de porco. Então, aí nós temos uma experiência dos israelitas, que eles, em 2 minutos não dá. Então, a questão do porco, na experiência do povo israelita, eles não tinham doença porque não consumiam. Mas, no mesmo tempo, países como o Egito, por exemplo, hoje tem o papiro de Ebers, que mostra as doenças que eles tinham. E eles tinham muitas doenças, porque eles não tinham essas restrições alimentares. Então, esse slide do primeiro grupo visa mostrar os produtos que parece ser que são apropriados para a alimentação, principalmente quem se quer abster de certas coisas. Tem um que diz linguiça de frango, porque ele não quer comer carne vermelha. Se olha o rótulo com cuidado, diz papada suína. Lasanha ao molho de brócolis e outros produtos vegetais. Então você fica assim, realmente, diz, esse é bom. Le bacon. Tá? Mas esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, o slide, nos fala dos perigos de certos aditivos que podem ser considerados até necessários para a preservação dos alimentos, mas são altamente prejudiciais para o organismo humano. O glutamato monossódico, por exemplo, em muitos países ele tem sido proibido porque é cancerígeno. Aqui se usa. Tá? Segundo, nitritos e nitrato de sódio, quando entram no organismo, formam nitrosaminas, que são cancerígenas.
Então você está consumindo tantos elementos que afinal você fica doente e não sabe por quê. E aí começa a se atacar a doença. Sabe? Então, esses slides tentam mostrar à pessoa, entendendo que já sabe o perigo disso e daquilo, que tome muito cuidado ao comprar um produto. Professor, muito obrigada. E essa contribuição certamente poderá ser uma semente para uma modificação do hábito da nossa cultura alimentar. Muito obrigada. Ao meu lado, o senhor Humberto Freire, que é superintendente regional do Brasil, aqui da região de Marília. O senhor Humberto Freire vai nos explicar sobre o programa Adolescente Trabalhador. Mas antes, nós gostaríamos de destacar aqui que o Banco do Brasil é um patrimônio nacional, é um patrimônio nosso, e que não tem só esse programa. Então, nós gostaríamos de conversar aqui um pouquinho com o senhor Humberto, para ele nos explicar quais os demais programas sociais, educacionais, que o Banco do Brasil oferece à sociedade brasileira. Olá, senhor Humberto. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Prazer é meu, principalmente quando vamos tratar de um assunto que eu considero tão importante. No caso do Banco do Brasil, o que nós entendemos é que, é claro, é um banco e, como tal, tem que fazer negócio e ser forte na área comercial. Mas o sentido de ser forte na área comercial, um banco rentável, sólido, não morre em si. Isso acontece para que nós possamos fortalecer as ações sociais e o compromisso que a empresa Banco Brasil tem com a sociedade brasileira. E aí, nós temos vários programas. O Banco do Brasil ele é social no momento que ele financia a agricultura, notadamente os pequenos produtores rurais. Agora acabamos de ultrapassar a marca de 1 milhão de contratos para a agricultura familiar. Ele é social quando ele investe no financiamento às pequenas empresas, às microempresas. Na hora que ele realiza microcrédito, ele é social na hora que ele disponibiliza um atendimento para a maior parte dos aposentados do país, e assim que a gente consegue estruturar a atuação do Banco do Brasil no fortalecimento da economia. Agora, adicionalmente, considerando que a gente trabalha com esse enfoque de banco, mas adicionalmente nós desenvolvemos alguns trabalhos de assistência social, no caso do adolescente trabalhador, que nós vamos começar agora, mas temos também algumas ações do tipo programas considerados ao amparo da Fundação Banco Brasil, como é o caso da ABB Comunidade, que nós temos aqui na nossa ABB de Marília, com várias crianças que têm, durante a semana, um trabalho de apoio educacional, tem orientação artística, esporte, orientação em relação a regras de saúde, e utilizam da estrutura da ABB, que durante a semana fica muito pouco utilizada. Esse programa surgiu quando nós percebemos que nós tínhamos em nossas mãos a maior estrutura clubística do mundo, espalhada por todo esse nosso país, mas em quantidade, a maior estrutura clubística do mundo, e que estava subutilizada durante a semana, e, é claro, a gente precisava torná-la útil à sociedade. É dessa forma que, com parceiros, nós conseguimos desenvolver esse programa. Nós temos também o programa Bebê Educar, que é um programa voltado à alfabetização de jovens e adultos, que é um programa interessante porque, na verdade, ele surgiu da atuação e do voluntariado dos nossos funcionários. Depois, a empresa, que o programa tomou, passou digamos assim, coordená-lo, porque a envergadura já estava muito grande. Para se ter uma ideia, hoje nós temos, em sala de aula de cursos do Bebê Educado no nosso país, 42 mil alunos. Então, esse é um número bastante significativo, e é um programa que também estamos desenvolvendo aqui na região. Recentemente, nós realizamos em Santa Cruz do Rio Pardo um curso de capacitação para alfabetizadores do Bebê Educar, patrocinado pela Fundação Banco do Brasil. Nós tivemos 33 pessoas voluntárias para atuar como alfabetizadores e de vários municípios da nossa região. Deveremos entrar agora no segundo semestre na implantação do programa. Então, essas são algumas das ações, né, que o Banco do Brasil desenvolve, além de ações na área internacional, apoio na área esportiva. O marketing esportivo ele é muito importante, porque ele faz com que o brasileiro ele resgate e valorize, né, a sua autoestima, faça com que ela esteja sempre em evidência, porque nós precisamos ter muito orgulho de ser brasileiros. Esse é o ponto básico
de quem trabalha na nossa empresa e é a linha mestra da nossa atuação. Ok? Com relação ao programa Educar, nós estamos assistindo aí a formatura, né, de 16 jovens da comunidade de São Judas Tadeu, e que foi através do Banco do Brasil, da parceria, né, que foi possível. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre esse programa? Bom, o programa Adolescente Trabalhador, ele tem uma conotação histórica e é algo assim, que os funcionários do banco olham com muito amor. Por quê? É um programa muito antigo, chamava-se anteriormente Menor Aprendiz. E isso já faz mais de 30 anos. E nos quadros, ou seja, os menores que vieram trabalhar conosco, auxiliando os serviços do banco, recebendo a orientação adequada, passaram posteriormente a integrar o próprio Banco do Brasil, e hoje nós temos diretores do Banco do Brasil que já foram adolescentes trabalhadores, nós temos superintendentes, nós temos aqui mesmo na nossa região, nós temos cerca de 4 gerentes de agências da nossa superintendência que já foram de adolescentes trabalhadores. E esses adolescentes trabalhadores, esse programa, na realidade, nós fizemos alguma adaptação para nos enquadrarmos adequadamente na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e voltamos a ele com todo vigor. Como é que ele tem funcionado? Fazemos parcerias com algumas entidades, que são entidades que merecem bastante credibilidade. Existem critérios, porque só podemos admitir, nessa situação, crianças cujas famílias são realmente carentes. Essas crianças, quando são admitidas no serviço do banco a partir dos 16 anos e ficam conosco até 17 anos e 10 meses, elas recebem toda a orientação profissional. Dentro de cada agência existe um mentor que acompanha como é que essa criança está indo na escola, como é que está a sua harmonia familiar, quais as orientações necessárias para que, independente do Banco do Brasil, quando ele terminar o seu período conosco, ele possa estar bem colocado no mercado de trabalho, ou pelo menos, ou no mínimo, com uma chance muito maior do que ele tinha antes. E também cuidamos, esse mentor nos ajuda e ajuda a criança a ter o direcionamento correto na sua escola, de maneira que ele possa se preparar para, no futuro, ser um funcionário do Banco do Brasil. Nós temos orgulho de conviver, né, em vários postos da nossa empresa com crianças que já foram adolescentes trabalhadores, pessoas carentes e que têm muito orgulho dessa origem e falam para nós como foi fundamental essa orientação. Eu recordo que esta semana que passou, no sábado, eu estive no município aqui próximo e fomos à inauguração de um centro social, na verdade um pavilhão que foi construído num local que é uma favela, e nós estávamos lá porque nós estamos implantando o programa de alfabetização de jovens e adultos lá, e o colega do Banco do Brasil que me acompanhava, o gerente da agência que me acompanhava lá naquele momento, ele estava muito emocionado e eu falava para ele, realmente é para emocionar porque isso é muito bonito, a cena é muito bonita, pessoas que têm carência, mas que estão lá com o seu amor próprio, né, estão com sua autoestima ainda de pé, viva. E a resposta que ele me deu é que, além disso, na verdade, ele estava emocionado porque ele estava se enxergando. Ele foi um adolescente trabalhador e ele me falava que até os 12, 13 anos morava numa favela até mais carente do que aquela. E que, com a orientação adequada e a oportunidade que teve dentro do Banco do Brasil, se encaminhou adequadamente no estudo, é funcionário do banco e hoje é um dos nossos gerentes. Uma questão também para a gente destacar é que o trabalho prestado dentro desse programa pelos professores é um trabalho voluntário, não é, seu Humberto? Sem dúvida. Isso aí é algo que a gente vê que a cidadania está ao alcance de todos, né? As pessoas que têm atuado conosco nessas ações sociais, elas têm uma dedicação e um amor que merece da nossa parte um respeito fantástico. Eu diria para vocês que nós, às vezes, do banco, pelo encargo que temos e, às vezes, ficamos com um tempo disponível muito curto, não podemos participar tanto,
mas digo para vocês que dá até uma ponta de inveja, porque quem atua como esses professores do programa, desse centro comunitário, eles têm, na minha opinião, um valor imenso. Eles seguramente são iluminados. Bem, o que nós pretendemos é manter esse programa. O Adolescente Trabalhador ele é fundamental para nós, temos orgulho dele, temos orgulho dos parceiros que temos aqui na comunidade marilhense para que ele de fato aconteça. Vai faltar apoio da nossa parte. Ao mesmo tempo, nós estaremos agora neste segundo semestre, e doravante eu tenho certeza que isso vai dar certo, nós queremos implementar aqui a alfabetização de jovens e adultos. Qual é o objetivo maior disso? Ora, nós estamos, como você próprio falou a princípio, nós estamos no Banco do Brasil, no Banco dos Brasileiros, e nós não podemos pensar apenas no aspecto financeiro. Cuidaremos, sim, desse patrimônio, que é um patrimônio da sociedade brasileira, trabalhando para que ele seja uma instituição extremamente forte, mas temos absoluta consciência que não somos mais um banco, nós somos o Banco do Brasil. E na agenda cultural dessa semana você confere. Nos dias 7 e 8 de julho, a Academia Jazz Bell apresenta o espetáculo de dança Sonhos. A apresentação será no Teatro Municipal às 20 horas. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a R$ 4,00 e no dia R$ 5,00. E no dia 8 acontece o Forró Julino, com animação da banda Som Cristal. O baile, que é direcionado para grupos da terceira idade, tem entrada franca e terá início às 21 horas no Espaço Cultural. Os convites devem ser adquiridos com antecedência. Informações da Secretaria de Cultura. No dia 10, sábado, acontece a festa julina da Banda Marcial Cidade de Marília. A partir das 19 horas no Espaço Cultural. Karaokê, quadrilha, barracas de comidas típicas, brincadeiras e muito mais. No dia 18, domingo, o show sertanejo com Craveiro e Cravinho, a dupla da música Franguinho na Panela, às 20 horas no Espaço Cultural, entrada franca. Não deixe de visitar a exposição permanente de fotos Marília Ontem e Hoje, no saguão do Hotel JR, que fica na Avenida Rio Branco. E através do projeto Nossa Arte, todos os domingos, das 15 às 23 horas, acontece a Feira de Artesanato na Praça das Bandeiras, atrás do Teatro Municipal. E o Clube de Cinema de Marília, além da programação normal às terças e sábados, exibe filmes às crianças das EMEIs, EMEFs e outras escolas e entidades interessadas, nos períodos da manhã e da tarde. Os agendamentos podem ser realizados através do telefone 3422-3090. O Retrato Cultural vai ficando por aqui. Lembrando que você ainda pode acompanhar o programa acessando o site www.indicedemarília.com.br ou ainda divulgar o seu evento através do e-mail retrato@indicedemarília.com.br. Você fica agora com as imagens da quadrilha das crianças do Colégio Nova Aliança. Até a próxima semana!
Colégio Nova Aliança espera por você. Ensino Fundamental 1ª a 8ª séries, manhã e tarde. Matrículas abertas com descontos especiais. Telefone 432-2088. Clóvis Cabeleireiro, experiência e qualidade no atendimento, com mais de 35 anos de experiência. Cortes, penteados, tinturas e tratamentos, também reflexos, manicure e pedicure e produção de noivas. Clóvis Cabeleireiro, Rua Coronel José Braz 354, telefone 423-6309. Clóvis Cabeleireiro. O idoso merece respeito.